pessoal! Você já conferiu lá no nosso feed, o nosso vídeo com dicas para ajudar a melhorar a atenção das crianças durante as atividades pedagógicas que estão sendo feitas em casa? Se você ainda não conferiu, corre lá no nosso feed que tem um vídeo preparado especial para você e espero que te ajude. Hoje nós vamos falar sobre superestímulo. Eu li um texto muito legal de uma amiga que postou na rede social, eu achei super interessante. O texto dizia assim, que no final dessa quarentena nós vamos ter uma série de crianças voltando para a escola que às vezes estão um pouco atrasadas nos números, às vezes deram uma atrasadinha também nas letras, principalmente as crianças menores, mas que aprenderam a guardar o prato, aprenderam a lavar o copo, aprenderam a arrumar a cama, aprenderam a fazer algumas atividades como escovar os dentes, pentear o cabelo, vestir as roupas, tudo isso de uma forma autônoma. E que talvez essas crianças que vão chegar na escola bem desenvolvidas nessas áreas possam surpreender em relação aos atrasos da parte pedagógica, do desenvolvimento da leitura e da escrita. E hoje eu quero falar com você sobre lixo mental. Você já ouviu falar sobre lixo mental? As nossas crianças estão super expostas a uma série de informações. Então, o tempo inteiro, o ambiente oferecendo para ela uma informação diferente. Então, elas estão sendo estimuladas o tempo todo, com tudo. E são crianças que estão apresentando um comportamento mais explosivo, impaciência, estresse, síndrome do pensamento acelerado, ali muita coisa passando dentro da cabeça, dificuldade de processar tudo isso. E o lixo mental é aquele conhecimento que a criança adquire, na verdade não só a criança, mas todos nós, é um conhecimento adquirido que não serve para nada. Então fica ali na nossa cabeça, aquela coisa, mas aprender não ocupa espaço. Realmente não ocupa espaço, mas desperdiçar tempo em algumas coisas que não têm utilidade, não têm propósito, também não é uma forma inteligente de administrar o tempo. Não sei se você concorda comigo, você não precisa concordar comigo, mas é uma opinião que eu estou colocando para você. E nós temos que cuidar muito, nós mães, principalmente as mães, nós precisamos nos policiar nesse período em que as crianças estão em casa. Cuidar com aquilo que nós assistimos, porque nós assistimos muitas opções de atividades, são todas válidas, são todas maravilhosas, são atividades eficazes, são atividades bem legais também de serem realizadas, porém, será que seu filho precisa de tudo isso mesmo? Então, acho que nós precisamos parar e pensar. Os nossos professores estão aí, graças a Deus, oferecendo para nós um material maravilhoso para que as crianças não percam o fio da meada, não percam a linha ali que eles estavam já seguindo e adaptados na escola. Mas isso não significa que nós precisamos entrar em desespero para colocar o nosso filho para fazer alguma coisa. Se você já está recebendo um material que a escola está enviando para você, ou uma plataforma de ensino, alguma coisa que você está acessando, ótimo, maravilha. Mas lembre que o seu filho, principalmente as crianças, precisa de um tempo para ele, com as coisas que ele gosta, do interesse dele. Eu acredito que a forma mais inteligente de ensinar uma criança é observando ela, percebendo os gostos que ela tem, os interesses que ela tem e jogar o gancho aí. Então, se eu tenho uma criança que é musical, eu vou colocar as coisas que eu preciso ensinar para ela dentro das musiquinhas. Tem uma musiquinha muito legal que fala sobre as regrinhas de convivência. Você vai encontrá-la no YouTube. E ela diz assim, levantei de manhã, bom dia, é preciso estudar, eu estou ensinando de um jeito divertido, sem pressionar e algo necessário para minha filha que tem 5 anos de idade. Se eu tenho preocupação em relação à escrita, à leitura dela, eu tenho. Mas isso não é uma coisa que ela vai usar hoje. Hoje ela vai usar o que? As cores, ela vai usar as regrinhas de convivência, ela vai usar a organização do espaço. Então, quando você ensina o seu filho a pegar o prato que ele comeu e colocar na pia, é um super aprendizado sobre autonomia e independência. E ele vai contextualizar isso com as outras áreas da vida dele. Então, ele vai ser mais responsável com os pertences pessoais, ele vai ser mais responsável com a organização dos ambientes compartilhados. Olha que maravilha. E tudo isso porque ele aprendeu a terminar a refeição, pegar o prato e levar na pia.
Então eu achei esse texto fantástico. Os nossos filhos, as nossas crianças, elas estão sendo hiperestimuladas o tempo inteiro. E isso tem acelerado a produção do lixo mental, o acúmulo de aprendizagem de conhecimento, não queria dizer essa palavra, mas inúteis, né? Como que eu posso dizer de um jeito menos forte para você? Elas estão acumulando algumas aprendizagens que para a faixa etária dela não são necessárias. Minha filha de 5 anos, ela não precisa ler agora. Ela está ali no tempo dela, no interesse dela, já decodificando as sílabas, fazendo algumas junções, ela já tem facilidade na escrita, na reprodução dessas letras, desses números, das quantidades, mas é natural, é dela, vai no interesse dela e eu jogo o gancho. Então, se o seu filho está ali interessado em saber como que faz uma gelatina, por exemplo, você aproveita e fala com ele sobre medidas, fala sobre cores, fala sobre temperatura, quente, frio, tempo de espera, que as coisas precisam de um tempo para o preparo, um tempo para esperar. Ensina ele a contar o tempo, as horas do dia. Tudo isso são informações válidas. Às vezes nós focamos letras, números e principalmente com as crianças menores. Hoje eu quero falar com as famílias das crianças menores. E aí nós focamos nisso e nós perdemos outras coisas, outros aprendizados que são tão importantes para ele quanto ler, escrever, quantificar, reconhecer os números. Então hoje eu quero falar sobre autonomia, quero falar sobre independência. Seu filho aprender a fazer as coisas sozinho é maravilhoso. Isso não quer dizer que você tem que largar ele lá. Não quer dizer que você quer se livrar da sua responsabilidade de auxiliar ele. Mas quer dizer que você está selecionando, principalmente nesse tempo que ele está em casa. Nós precisamos aprender a selecionar os estímulos para os nossos filhos. Então, fica essa dica para você. Se você está aí desesperado, correndo atrás de atividades para entreter o seu filho, pega ali o que a professora do seu filho mandou, dá uma olhada, tenta propor algumas outras atividades parecidas com essa que ela mandou e proponha para o seu filho coisas do dia a dia. Eu achei esse texto fantástico. As crianças que vão retornar para a escola talvez não sejam tão boas no português e na matemática, mas elas vão ser mais autônomas, mais independentes, mais seguras emocionalmente por conta desse tempo que elas estão passando conosco. Então, seja sábia, saiba gerir bem o seu tempo e o tempo do seu filho. Então, inclua a rotina, que foi o que nós falamos no vídeo anterior, inclua a rotina, dê liberdade para o seu filho, para ele fazer as coisas que ele gosta e comece a selecionar aprendizagens que são úteis para o dia a dia dele, coisas que ele vai contextualizar com outras experiências da vida, ok? Então, vamos selecionar os estímulos que nós vamos oferecer para os nossos filhos.